mas é só orando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Muito bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Conta comigo, com o Padre Vinícius, está no ar através da Rede Vida, mais uma madrugada abençoada que nós começamos na presença de Deus, entregando a Ele os nossos passos, as nossas decisões, nossas preocupações e os nossos anseios para mais um dia que se inicia em Sua Santíssima Presença. Vamos rezar juntos? Vamos permitir que a graça de Deus inunde o nosso coração e a nossa cabeça para que, atentos àquilo que o Senhor nos diz, possamos cumprir a sua vontade e caminharmos em paz e segurança. Mande para mim o seu pedido de oração, a intenção que você quer colocar na presença de Deus nesta madrugada, lembrando sempre que a madrugada é um período santificado pelo próprio Jesus para estarmos em comunhão com o Pai. Ele virava noites inteiras rezando. Nós, imitando o próprio Senhor Jesus, estamos com o nosso coração todo aberto nessa madrugada que começa. Hoje é dia 28 de janeiro, dia da semana dedicado a São José, por ser quarta-feira, mas também um dia muito especial para a nossa igreja, porque no calendário litúrgico, hoje nós celebramos o grande Santo Tomás de Aquino, doutor da nossa igreja e ao mesmo tempo que era um homem dotado de muita inteligência, era dotado de extrema humildade, porque a verdadeira inteligência vem atrelada com a humildade. Inteligência por si só, quando não tem humildade, vira soberba e arrogância. Peçamos hoje, nessa quarta-feira, um coração incendiado de amor a Jesus, para que quanto mais sabedoria das coisas de Deus nós tivermos, mais nós possamos transmitir isso para o crescimento de outras pessoas. Mande para mim a sua intenção, mande para mim o pedido de oração que você quer fazer nessa madrugada. Nossos contatos são o WhatsApp DDD 11 913011967 ou ainda o 0800 545 5900 e também o nosso querido site juntos.redevida.com.br. A exemplo de Santo Tomás, vamos começar o nosso dia ouvindo ao Senhor. Prepare o coração e agora vamos para a nossa meditação do Evangelho do dia. Venha comigo. O meu coração só penso esse mundo. Se for em tua presença, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Nesse comecinho de ano litúrgico, comecinho de ano civil, começo de tempo comum, são 34 semanas que a igreja fica meditando na liturgia, os 3 anos da vida pública, do ministério público do Senhor, pregando o Evangelho, fazendo milagres, com curas e libertações. Nós agora vamos entrar numa parte toda especial do Evangelho segundo São Marcos, que é a chamada coleção das parábolas, através das quais nosso Senhor Jesus Cristo usa exemplos do cotidiano para trazer grandes mistérios do reino de Deus. E a parábola de hoje é muito conhecida e muito especial, a chamada parábola do semeador. A parábola um pouco extensa, Marcos 4, versículos de 1 a 20, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Tome a sua Bíblia, se você quiser, grife alguma parte do Evangelho que toque mais no seu coração e prepare o coração. Afinal de contas, é ele o terreno no qual é lançada a semente da palavra de Deus. Vamos ouvir com todo o nosso amor e com toda a nossa atenção. De novo, Jesus começou a ensinar junto ao mar e uma grande multidão se ajuntou ao redor dele. Por isso entrou num barco e sentou-se enquanto toda a multidão ficava em terra, junto ao mar. Ele ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia: ouvi, o semeador saiu a semear. Ao semear, parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Mas, quando surgiu o sol, a semente queimou-se e secou, por não ter raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outra parte caiu na terra boa e deu fruto. Brotou, cresceu e produziu 30, 60 e até 100 por um.
e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele junto com os 12 faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para os de fora, tudo se propõe em parábolas, a fim de que olhando, olhem e não vejam. Ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra. Quando a escutam, logo vem Satanás e arranca a palavra neles semeada. Os que estão no terreno pedregoso são os que, ao escutarem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são instáveis. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ficam escandalizados. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que escutaram a palavra, mas quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e outros desejos, sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Os outros são os que foram semeados em terra boa. São os que escutam a palavra e a acolhem, e produzem fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Pois bem, existem passagens da palavra de Deus que elas dispensam reflexão e dispensariam até uma homilia, um comentário. Sobretudo as parábolas, elas são autoexplicativas. Nosso Senhor Jesus Cristo gosta de usar esse estilo de pregação justamente por quê? Porque só quem consegue acolher as parábolas e as palavras nela contidas são as pessoas que têm o coração humilde. Vejam que Jesus fala aqui: eu conto essas parábolas porque os de fora, que se propõem a escutá-las sem um coração que é humilde, olham e não veem, ouvem e não entendem, para que não se convertam e sejam perdoados. As parábolas são esse estilo próprio que nosso Senhor gosta de usar, porque só quem tem o coração cheio de fé e de humildade para compreender o que está por detrás disso, vai conseguir compreender e colocar em prática e assim fazer frutificar. O que essa parábola tem a nos ensinar? Primeira coisa, o terreno é o mesmo, é o coração do ser humano. Existem corações que são como o terreno à beira da estrada, onde vêm os pássaros e logo engolem aquilo que é semeado. Existem os terrenos os corações onde o terreno é espinhoso, cai a semente da palavra de Deus e logo vêm as preocupações. Existem os terrenos os corações que estão aí no meio das pedras, e existem os corações que, apesar de toda dificuldade, conseguem ser uma terra boa, onde a semente que é lançada, ela dá muito fruto. O terreno é o mesmo, o coração do ser humano, de diversos tipos: espinhoso, pedregoso, beira de estrada e fecundo. E a semente é a mesma também, é a palavra de Deus. Agora percebam uma coisa: apesar de a semente ser a mesma, o efeito da semente no terreno depende do tipo de terreno que recebe essa semente. Assim é a relação do ser humano com Deus. A semente é a palavra, é o verbo, é portanto o próprio Jesus. E essa semente é lançada pelas mãos do semeador nos mais diversos tipos de terreno. Agora, o fruto dessa semente depende diretamente do terreno que a recebe. Nós nos perguntamos, à luz dessa parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador: que tipo de terreno o meu coração tem sido diante da semente da palavra de Deus que nele é lançada? O primeiro tipo de terreno é justamente o terreno à beira do caminho, onde logo vêm os pássaros e comem. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que esse tipo de terreno é um terreno onde vem logo Satanás e arranca a palavra logo que ela é semeada. O segundo terreno é o terreno pedregoso, um terreno que não permite com que a semente, quando lançada, ela crie raiz. E por isso, diante da primeira perseguição, da primeira tribulação, aquela semente que estava ali incipiente, não se enraizou, ela é logo sufocada e então não tem como ela frutificar. O terceiro tipo de terreno é o terreno espinhoso, que na hora da prova,
Quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas e outros desejos, a palavra é sufocada. Olhemos para esses terrenos. Nós somos beira de estrada, nós somos terreno pedregoso ou nós somos terreno espinhoso? Pode ser que você conheça pessoas que estão exatamente assim. No domingo passado, nós escutávamos nosso Senhor Jesus Cristo que passava, à beira do mar da Galileia chamando discípulos. Assim também está na nossa vida. O Senhor também passa chamando. Vocês viram no domingo de semana passada, nessa missa dominical, que a autoridade da palavra de Jesus levava aqueles 4 pescadores, Pedro, André, Tiago e João, a largarem aquilo que estavam fazendo e imediatamente seguirem o Senhor. A autoridade da palavra, ela tem poder e ela dá fruto quando o coração que a recebe se abre por dentro. Já que nessa semana nós estamos ainda meditando a respeito de Cristo que passa pela vida chamando, como é que tem sido o nosso coração? O nosso coração é como o coração de Pedro, André, Tiago e João, que diante de Cristo que passa, chamando para estar perto dele, nós acolhemos, nós mudamos a nossa vida e nós seguimos o Senhor, ou, diferentemente daqueles 4 apóstolos, Cristo passa pela nossa vida e não consegue deixar com que a sua palavra tenha autoridade na nossa história, porque o nosso coração está exatamente assim. Cristo passa pela sua vida como passou pela vida de Santo Tomás de Aquino lá no século XIII, como passou pela vida desses apóstolos. E, no entanto, o Senhor, jogando a semente da palavra, espera que o seu coração possa acolher. Seu coração hoje está preocupado? Cuidado para que ele não seja um terreno espinhoso, que acabe sufocando a palavra de Deus. Seu coração hoje está instável por conta da perseguição e da tribulação, e veja que Jesus vai dizer: o coração de quem, por causa da palavra, permite com que a autoridade da palavra seja sufocada, é como um coração de pedra, um terreno pedregoso. Primeira dificuldade que vem, a pessoa já corre fora. Certamente você e eu devemos conhecer muitas pessoas assim. Até se animaram em seguir Jesus. Começaram a ir numa missa, em outra, até começaram a rezar, mas assim que vem a primeira perseguição, a primeira tribulação, a pessoa já corre fora. Por quê? Porque não permitiu que a fé se enraizasse, desse frutos. Como está o seu coração? O nosso coração tem que ter como meta ser um terreno fecundo, adubado, onde a semente caia e produza frutos. Como foi a vida de Santo Tomás, como foi a vida dos apóstolos, como foi a vida de todas as pessoas que Jesus passou. Eu reforço uma coisa que eu disse ainda domingo nas homilias, Olhando para a palavra de Deus, nós entendemos uma coisa: Cristo não chama aqueles que têm capacidade, mas capacita aqueles a quem Ele escolhe. Nenhum dos discípulos estavam prontos quando Jesus passou pela vida deles chamando. Como você e eu, o Senhor não vai nos chamar porque nós somos pessoas perfeitas e pessoas prontas. Justamente tendo plena noção de quem nós somos, Ele passa pela nossa vida. E independentemente de nós já sermos um terreno fecundo ou não, Ele vai passar para que, adubando o nosso coração, nós possamos passar de terreno pedregoso ou espinhento a um terreno fecundo. Tudo que a gente precisa fazer é deixar que Ele passe e deixar que Ele nos transforme. Que diante dessa palavra nós peçamos ao Senhor um coração novo, que o acolha, e um coração que permita-se capacitar por Deus. Padre, mas eu sou tão miserável, tão pecador. É justamente com você que Deus quer trabalhar. Deus capacita aqueles a quem Ele escolhe. Você é um escolhido, eu sou um escolhido. Deixemos, portanto, que a semente da palavra bata no nosso coração, crie raízes, dê forças e nos capacite para sermos aquilo que Deus quer de nós. Assim seja. Amém. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer. E hoje é dia de Santo Tomás de Aquino. Nós somos convidados a olhar para a vida e o testemunho deste grande homem de Deus que uniu a fé e a razão, mostrando que pensar e refletir profundamente também é uma forma de amar a Deus.
Nesse VT, vamos recordar de como a sua vida nos ajuda a unir a fé, a razão e a vida cristã. Acompanhemos. São Tomás de Aquino, nascido por volta de 1225 na Itália, destacou-se como uma das mentes mais brilhantes e influentes da Idade Média. Criado em uma família nobre, foi enviado para estudar nas renomadas universidades da época. Apesar da oposição inicial de sua família, que esperava ver Tomás como beneditino, ele optou por ingressar na Ordem dos Dominicanos aos 14 anos de idade, buscando uma vida dedicada ao estudo e à busca pela verdade. Ele escreveu mais de 60 obras, sendo a Suma Teológica a mais importante, onde reflete a filosofia e a teologia cristã. Ele é considerado o santo padroeiro da educação das universidades e escolas católicas. Além de seu trabalho acadêmico, Tomás de Aquino foi um professor dedicado e pregador expressivo. Sua vida foi marcada por uma profunda espiritualidade e busca incessante pela verdade. Ele defendeu a ideia de que a fé e a razão são compatíveis, argumentando que o conhecimento humano pode conduzir à compreensão de Deus. São Tomás de Aquino foi canonizado em 1323 e declarado doutor da Igreja, sendo venerado como um exemplo de santidade e sabedoria. Sua influência estendeu-se para além da Igreja Católica, moldando o pensamento teológico e filosófico ao longo dos séculos. Seu legado perdura como um farol intelectual, iluminando o caminho para aqueles que buscam conciliar a fé e a razão. Ele faleceu em 1274, deixando um impacto duradouro na história da teologia e da filosofia. A quem Deus quer fazer muito santo, Deus, além de conceder um profundo conhecimento dos seus mistérios, faz com que no coração da pessoa também exista a chave que abre todas as portas, inclusive a porta do céu, a humildade. São Francisco de Assis dizia isso. A humildade é a chave que abre todas as portas, a começar da porta do céu. E aí nós olhamos hoje para um doutor da Igreja. Trata-se de uma das figuras de maior inteligência, sabedoria e intelectualidade no rol dos nossos santos. Tanto é que ele é doutor da nossa Igreja. Quando a Igreja declara um santo formalmente como doutor, significa que ele teve uma maneira de pensar e refletir o Evangelho que pode se tornar fonte de inspiração e de santidade para toda a Igreja. Afinal de contas, os dons que Deus concede a um dos membros do seu corpo místico são sempre para serem colocados a serviço dos outros. Quando a gente pensa em Santo Tomás de Aquino, automaticamente, sobretudo nós filósofos e teólogos, somos chamados a lembrar da contribuição dele tanto para a filosofia quanto para a teologia. Na questão filosófica, ele vai beber diretamente da lógica aristotélica. E na questão teológica, ele usa do embasamento lógico aristotélico para provar de maneira racional a existência de Deus, a presença de Deus na criação e nas criaturas e os mistérios mais lindos da nossa fé. Diferentemente do que muitos pensam, Santo Tomás de Aquino não se trata de um teólogo e filósofo frio, impessoal, direto e totalmente lógico, mas a unção da profundidade dos escritos de Santo Tomás de Aquino, todos eles têm como raiz única a profunda alma contemplativa e mística que esse homem tinha. Ele tinha como lema de vida fazer aquilo que os dominicanos fazem, contemplar para poder pregar. Santo Tomás de Aquino só escreveu, só pregou, só deixou tantas obras porque na realidade era um homem que usava a sua profunda inteligência para ser completamente unido a Deus. Sempre foi uma criancinha meio fora da curva. Ele nasceu em Roca Seca, próximo da região do Lácio, na Itália. Roca Seca significa pedra seca. Nasceu de uma família nobre de condes, os condes de Aquino, que tinham sangue real e, portanto, laços aí com várias casas reais, com várias famílias reais da própria Itália e da própria Europa. Como foi dito no VT, ainda pequenino, a família o matricula para ingressar na abadia de Monte Cassino, que era a abadia fundada por São Bento, aí no século VI, e que havia feito um grande bem intelectual para a Igreja.
Os monges sempre foram fonte de cultura, sempre foram fonte de informação, e a abadia de Monte Cassino era muito prestigiada. O sonho da família de Santo Tomás é que um dia ele fosse o abade dessa abadia de Monte Cassino. Com 4 aninhos de idade, ele chega ao seu mestre e professor e pergunta a ele: quem é Deus? Essa pergunta que com 4 anos de idade o pequeno Tomás fez ao seu mestre, na verdade o inquietou ao longo de toda a vida. Por volta dos 19 anos, ele vai conhecer a ordem dos pregadores, os chamados frades dominicanos, recém-fundados por São Domingos de Gusmão. E o estilo de vida dos dominicanos encanta Santo Tomás, sobretudo pela questão do contemplar para pregar, colocar para fora aquilo que se via no coração. É quando então ele deixa os beneditinos para ingressar na ordem dos frades pregadores. É enviado finalmente para Paris, Colônia, onde ele vai estudar com o grande Santo Alberto Magno. E aí, depois de estudar com Santo Alberto, né, Santo Tomás de Aquino torna-se um grande intelectual. Ele recebia dos seus colegas seminaristas dominicanos o apelido engraçado de boi mudo, porque ele era de uma família, apesar de ser italiana, tinha origem germânica, então ele era troncudo, corpulento. Ele era, apesar de ser grande, ele era bem pesado, bem robusto, só que era uma pessoa de poucas palavras. É chamado de boi mudo pelos seus contemporâneos seminaristas aí. E um dia, Santo Tomás de Aquino estava durante uma aula, olhando para a janela, contemplando a natureza, e um dos seus amigos, vendo que ele havia se distraído durante a lição, chega perto dele para explicar aquilo que havia sido dado em aula. E Santo Tomás escuta calado, paciente. Até que chega uma hora que esse seu amigo que estava explicando a lição se enrola e aí fica procurando palavras. Santo Tomás de Aquino pede com toda humildade que ele pare, e então o próprio Santo Tomás vai dar uma aula magistral, mostrando que apesar de estar olhando lá para fora, ele já havia compreendido toda a lição e já tinha ido mais além. Era um homem de profunda inteligência, mas ao mesmo tempo de profundíssima união com Deus. Ele era capaz de ditar 5 livros ao mesmo tempo. Nós estamos falando aqui de uma época que não existia prensa, não tinha impressão. Os livros eram todos escritos com os monges copistas. O monge tinha que escrever uma linha, esperar a tinta secar, jogar um pozinho em cima para que depois pudesse fazer a segunda linha. E aí Santo Tomás tinha a graça, a inteligência de ditar 5 livros ao mesmo tempo. Enquanto um monge estava escrevendo um livro, estava esperando secar, ele já conseguia ditar o outro. Era uma cabeça fora de série, né? Só que assim, ao mesmo tempo que era uma inteligência profunda, era um homem dotado de profunda humildade, de profunda intimidade com Deus. Um homem de muita oração. É célebre a obra que Santo Tomás de Aquino deixa para a igreja, que é a chamada Suma Teológica, que inclusive ele não termina, ela fica incompleta. E aí você pode me perguntar: padre, por que Santo Tomás de Aquino deixou a Suma Teológica incompleta? E eu conto a coisa para vocês. Porque já no fim da vida, 1 ano antes de morrer, Santo Tomás de Aquino saiu da missa, e aí o seu secretário, Frei Reginaldo, perguntou para ele: o senhor não vai continuar a escrever? O senhor tem que terminar a sua obra. E Santo Tomás disse: não posso. Não posso, porque diante de tudo o que Deus me revelou, eu percebi que tudo o que eu escrevi a respeito dele ainda é palha diante da grandeza daquilo que Deus é. Uma vez Jesus apareceu para ele, Jesus crucificado, falou com Santo Tomás dizendo, né? Tomás, escreveste muito bem a meu respeito. Está aqui Jesus crucificado na minha frente. Você escreveu muito bem de mim. O que você quer como recompensa? Santo Tomás responde: Nihil nisi te, Domine. Nada além de vós, Senhor. Só por aí você já percebe a profunda intimidade dele com Deus. Eu termino essa meditação sobre Santo Tomás de Aquino contando um dos fatos mais bonitos da sua vida. Santo Tomás de Aquino era vivo quando aconteceu o milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. Um padre chamado Pedro, da região da Tchecoslováquia, havia peregrinado a Roma para pedir aos santos apóstolos Pedro e Paulo a restauração da sua fé, visto que ele tinha dúvidas quando celebrava o santo sacrifício da missa sobre como acontecia o milagre da transubstanciação, isto é, a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Voltando de Roma,
o padre Pedro parou na cidadezinha de Bolsena para celebrar a missa na igreja de Santa Cristina. E aí, finalmente, quando o padre Pedro consagrou, e ele tinha essas dúvidas, o pão e o vinho se tornaram então o corpo e sangue de Jesus. O Papa Urbano IV decide através disso, instituir a festa de Corpus Christi e pediu aos maiores teólogos da época que escrevessem os textos dessa festa. Santo Tomás de Aquino foi quem escreveu um texto que a gente canta até hoje, composto para Corpus Christi e presente no mundo até hoje, que é o chamado Tão Sublime Sacramento. Você já deve ter cantado diante do Santíssimo na sua paróquia. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Tenha a fé por suplemento, os sentidos completar. Peçamos hoje a Deus, sob a intercessão do grande Santo Tomás de Aquino, um coração que cresça muito no conhecimento dos mistérios de Deus, mas que esse crescimento do nosso conhecimento dos mistérios de Deus seja sempre atrelado não apenas à intelectualidade, mas sobretudo ao nosso coração e à nossa fé. Unidos a Jesus pelo coração, saibamos também aprimorar o nosso intelecto para que, conhecendo as verdades da fé, amemos e preguemos daquilo que o Senhor nos revelar. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e dai-nos inteligência para conhecer as coisas de Deus. Amém. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o... Pois é, quanta coisa, né? Como a igreja do Senhor é grande, e quanto mais a gente conhece, mais a gente se apaixona. Olha aí o exemplo de vida de Santo Tomás de Aquino. Você também, eu também, somos todos protagonistas na história da evangelização para deixar que o Senhor realize através de nós os mesmos feitos que realizou na vida desse homem. Torne-se você também, né, uma semente, um terreno bom, onde a semente do Evangelho cai e dá muito fruto. Você é convidado a tornar-se também um protagonista da evangelização, ajudando o nosso programa. Agora é o momento do benfeitor. Quero falar mais uma vez com você e quero pedir que você, né, fale comigo, conte comigo, mandando para mim sua intenção, mandando para mim o seu testemunho, o seu pedido, o seu agradecimento, ligando para o 0800 545 5900 ou também mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp no DDD 11 91301 1967. Eu falava sobre tornarmos-nos protagonistas da evangelização. E uma das formas pelas quais você pode se tornar um protagonista, um instrumento de Deus na obra da evangelização, é também tornando-se um benfeitor do nosso programa e ajudando com que o Conta Comigo possa continuar sendo o canal da voz de Jesus a tanta gente nessas horas da madrugada. Torne-se um benfeitor. Ligue para o 0800 545 5900 e faça o seu cadastro para tornar-se um benfeitor da Rede Vida no nosso programa. Lembra você que, tornando-se um benfeitor, você vai receber a nossa cartinha mensal, que vem sempre com a mensagem devocional própria do mês, e dentro dessa cartinha vem sempre um texto muito carinhoso de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides. Nessa carta vai junto o boleto do benfeitor, através do qual você poderá fazer a sua contribuição como, naturalmente, um benfeitor do nosso programa. Você também pode fazer a sua doação espontânea através do QR Code, que aparece agora na sua tela. Basta abrir, como sempre, a câmera do seu celular no aplicativo do banco, fazer a leitura do QR Code, aparece a sigla do Embraque, você digita o valor que você quer contribuir e aí então você já faz a sua doação de forma prática, rápida, espontânea e segura, tá bom? Você que ainda não é benfeitor, nos ajude a evangelizar, nos ajude a sermos instrumentos do Senhor a cada madrugada, a cada começo de novo dia. Desde já, eu rogo a Deus que abençoe a sua generosidade e multiplique na sua vida todo o bem que você fizer, especialmente aqui através do programa Conta Comigo na Rede Vida. Amém? Agora eu quero apresentar ao coração de Nossa Senhora de Guadalupe alguns nomes que enviaram pedidos de oração. Como também apresento desde já cada um dos nomes dos nossos espectadores que nessa madrugada estão nos acompanhando.
Quero rezar pela saúde da Geralda Alves Cardoso, de Nova Gama, Goiás, e da Andresa Soares dos Santos, de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Rezar pela família da Marina Júlia da Silva, de Paulo de Faria, São Paulo, e pela cura e libertação de Terezinha de Jesus Carvalho, Brasília, e Maria das Graças da Silva, de Itabira, Minas Gerais. Todos estes pedidos unidos ao nosso grande pedido de hoje, de deixar com que o nosso coração seja terra boa, onde a palavra germine e dê fruto, como na vida de Santo Tomás. Vamos agora apresentar tudo isso a Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é o coração fecundo, o coração dela foi uma terra boa e fecunda por excelência, onde a palavra se fez carne e habitou, não somente durante 9 meses, mas a vida inteira. Mãe querida, venha nos ajudar também nós a colocarmos em prática a vontade do teu Filho. Reze com o Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Doce Mãe de Guadalupe, ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa dor. És saúde, és consolo, és carinho, és amor. Nada me entristeça. Chegamos ao fim do nosso Conta Comigo, nesta madrugada do dia 28 de janeiro, dia do grande Santo Tomás de Aquino, um homem tão inteligente, mas com tanta humildade, com tanta união a Deus. Peçamos hoje ao Senhor essa grande graça. Senhor, que todas as bênçãos que o Senhor deu na nossa vida, todas as bênçãos que o Senhor concedeu à nossa história, todas elas sejam colocadas a teu serviço. Deus abençoou Santo Tomás com muita inteligência e ele usou essa inteligência a serviço do Evangelho. E você, quais foram os dons que Deus te deu?
peça a Ele essa grande graça, que movido pela humildade, você também pegue tudo o que Deus te concedeu e você ponha a serviço dEle, a fim de que a sua vida seja como nós ouvimos hoje no Evangelho, uma terra boa, onde a semente do Evangelho vai sendo sempre jogada e vai produzindo cada vez mais frutos. A vida inteira dura essa semeadura, né? A vida inteira essa semente vai sendo jogada e o Senhor espera encontrar em nós frutos. Frutos de conversão e frutos de santidade. Que a intercessão da nossa doce Mãe de Guadalupe, que no seu olhar nos guarda e nos protege, nos acompanhe ao longo de todo este dia e durante toda a nossa vida, para que, como ela, estejamos atentos a ouvir, obedecer, escutar e amar essa palavra que liberta e que dá sentido. Roguemos a Nossa Senhora com a nossa oração tradicional do programa Conta Comigo. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes. Venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira Mãe, faz com que me abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com você e com a sua família, deixo de coração a minha bênção sacerdotal para toda esta quarta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um grande abraço para você, fique na paz do Senhor e logo após o Conta Comigo, a 1h da manhã, eu espero você aqui na Rede Vida. Lembre disso. Logo após o Conta Comigo com o Dalcides, à 1h da manhã, começa o Conta Comigo com o Padre Vinícius. Até amanhã, com a graça de Deus. Tenha um dia muito abençoado. Que a Virgem Maria de Guadalupe e Santo Tomás de Aquino guardem a sua vida e a sua história ao longo desse dia que começa. Grande abraço. Fique com Deus. Mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma